Grandioso e eterno Deus, Senhor, nós te damos graças por tudo quanto já foi realizado aqui nesta noite. Senhor, neste momento está aqui o teu servo Jonas. Senhor, que o Senhor venha usá-lo poderosamente, usando na instrumentalidade do teu poder, Pai. Revela a tua palavra aos corações, usa-o poderosamente, assim como o Senhor o tem usado. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nós que estamos todos aqui amado tempo, possamos estar com o nosso coração pronto. Um coração pronto para ouvir a tua voz, continuar ouvindo, sentindo a tua presença e o mover do teu Espírito Santo. Encontre em nós um coração disposto, um coração alegre, um coração que anseia, assim como o salmista diz, Senhor, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Para isso nós viemos, Senhor, para te adorar e sentir a tua presença que é real aqui neste lugar. Não nos deixe desapercebidos, assim possamos estar afiaçando o céu, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É um. Queridos, eu pediria aos irmãos, eu sei que vocês são muito educados, uma igreja bem ensinada. Os nossos pequeninos, é claro que menorzinho é mais difícil, mas vamos controlá-los, é o momento da palavra e precisamos ter reverência. Amém? Só da igreja do Senhor? Amém. Vamos estar lendo Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44 ao verso 50. Eu gostaria que, pelo menos na leitura, que a igreja vamos fazer a leitura alternada. Eu leio um versículo e a igreja lê o versículo seguinte, amém? Então é do 44 até o versículo 50. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando a rede cheia, a puxam para a praia, e, assentando-se, apanham para o cesto os peixes bons, os peixes ruins, porém, são lançados fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Os irmãos podem se assentar. Essa parábola é uma parábola que eu lia constantemente quando eu ia pregar nos evangelismos, né? Eu e meu pai e outro irmão, outra igreja que congregamos, nós tínhamos um grupo de evangelismo, tínhamos o equipamento de som, tínhamos microfone, e a gente ia para alguma praça, entregava um panfleto, colocava alguns louvores, depois eu trazia uma palavra e meu pai trazia outra. E eu constantemente pregava essa passagem, porque ela traz um alerta, né, para aquelas pessoas que não são crentes, que não conhecem o Evangelho, acerca da realidade do inferno, acerca do valor do Evangelho. Mas é uma passagem que eu sempre meditei nela, porque ela serve para crentes também. Então, se a gente for parar para analisar, há uma grande característica aqui que a gente precisa se atentar nas nossas vidas, e se atentar constantemente. Então, primeiramente, explicando a parábola da rede, o verso, que é do verso 47 até o 50, ele vai comparar, ele vai dizer que o reino dos céus, ou seja, o Evangelho, aquilo que Cristo veio trazer para nós, ele é semelhante a uma rede lançada ao mar e que recolhe todo tipo de peixe. Obrigado. Essa rede que é lançada ao mar nessa parábola, essa rede é a pregação do Evangelho.
Essa rede é a igreja indo atrás das almas. E essa rede é uma rede que ela alcança todo tipo de peixe. E esse todo tipo de peixe que está dizendo é literalmente todos os tipos de pessoas. É gente magra, gente gorda, pobre, rico, negro, branco, homem, mulher, criança, adulto. Não existe idade, não existe gênero, não existe condição econômica para se converter e para fazer parte do reino dos céus. Então, de fato, é toda a qualidade de peixes. E o mar que está aqui dizendo, que é o rede onde é lançado o mar, é um mundo. É um mundo, não necessariamente um mundo no sentido pejorativo, no sentido secular, mas é um mundo no sentido de a civilização, a cidade, onde nós convivemos, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos. E aí diz assim, que quando essa rede já está cheia, então observe, ele lança a rede, quando a rede já está cheia, eles puxam para a praia. Esse puxar a rede para a praia, que está dizendo, aí diz assim, puxa para a praia os pescadores, escolhem os bons para os cestos e os ruins eles deitam fora. Ele está fazendo uma alusão aqui, Jesus Cristo, ao juízo final. A rede sendo puxada para a praia é o tempo passando. É o tempo passando. Nós estamos, todos nós, toda a humanidade, ela está como que numa rede e o tempo está passando. A rede está sendo puxada. O tempo está indo, está avançando. A cada minuto, a gente está 1 minuto mais perto de se encontrar com Cristo. Vamos dizer assim, 1 minuto a menos de se encontrar com Cristo. Porque o tempo está passando. O tempo está passando. E aí vai dizer assim, arrastam para a praia, sentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos, sairão os anjos e separarão os maus entre os justos. Então, por enquanto, aqui nessa vida, enquanto nós ainda não partimos para a glória, nós não partimos para a eternidade, nós estamos como juntos nessa rede. Os salvos, os perdidos, os justos e os ímpios. Nós estamos juntos nisso. Por quê? Porque talvez aqui na igreja, graças a Deus, somos todos salvos, somos todos crentes. Mas lá no seu trabalho, talvez lá no seu trabalho só tenha mais uma pessoa que é crente, de fato. Então lá no seu trabalho, lá os peixes estão misturados. Lá na sua escola, talvez na sua classe da faculdade, talvez só tenha você e mais um grupinho lá de 5 que são crentes. No seu trabalho, só tem talvez você e o seu encarregado de crente. Ou pelo menos na sua família. Se você talvez seja o caso de você vir de uma família que não são convertidos, e você foi o primeiro da sua família que se converteu. Então nós estamos juntos no mundo. Nós estamos todos misturados. Só que agora, a grande questão é que ele diz que não é o mundo que tem apenas todos os tipos de peixe. Ele vai dizer que é a rede que recolhe toda a qualidade de peixe. Então, o que ele está dizendo é que, eu não estou falando dessa igreja, eu falo da igreja no geral, mas dentro da igreja, daqueles que se dizem cristãos, vamos dizer assim, daqueles que se dizem evangélicos, há aqueles que não são salvos, há aqueles que estão misturados, eles estão juntos, eles estão, vamos assim dizer, mesmo que de forma inconsciente, mas eles estão disfarçados de crentes. Eles andam como crente, se vestem como crente, fala do nome de Jesus quando convém, mas eles não são crentes. Então quando... Então quando a parábola diz toda a qualidade de peixes, na verdade ele está falando só de 2 qualidades. Porque na nossa concepção a gente vai dizer assim, existe aquela pessoa que é um criminoso, é um baita de um pecador, é um assassino, vai para a cadeira elétrica. E existe aquele camarada ali que ele é um pecador, faz as coisas erradas dele, mas está ali de boa. E tem aquele outro ali que ele não é crente, mas é gente boa. Só, como a gente diz, é gente boa pra caramba, só falta aceitar Jesus. E tem aquele outro ali é certeza que está no
céu, é um baita do crente. Quando na verdade, essa é a nossa perspectiva. Da visão de Deus, só existem dois tipos de pessoa. Ou você está em Cristo, e você é um salvo, ou você não está. E o que mais choca aqui, que ele diz é que dentre aqueles que se dizem povo de Deus, há pessoas que de fato não são filhos de Deus, é que eu vou trocar som. Som, amém. Deu certo. Agora não perdi. Ele vai trazer essa parábola não apenas para dizer isso, como se fosse assim, fique esperto, tem gente lá no meio que não é crente, fique esperto com quem que você senta do lado da igreja. Não é isso que Cristo está dizendo. Cristo ele faz essa distinção para dizer assim, não importa, no final das contas, no juízo final, não vai importar o que uma pessoa professava com a sua boca. A única coisa que vai importar é a qualidade que está descrita aqui do salvo. E a qualidade que está descrita aqui do salvo é aquela que a gente tem que buscar. É aquela que a gente tem que olhar no nosso coração, se nós realmente estamos com o Senhor, se nós temos realmente mantido e nutrido essa qualidade dentro de nós. E para nós entendermos qual é essa qualidade, a gente tem que voltar nos versos 44 e 45, que vai dizer assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Verso 45 vai dizer: outro assim, o reino dos céus é semelhante a um negociante, a um negociante que procura boas pérolas. 46. E tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que possui e a compra. Então observa só, o primeiro comerciante, a primeira característica do crente é que ele vê o evangelho como algo de um valor tão grande, ele valoriza tanto a sua salvação, ele valoriza tanto Jesus Cristo, que ele não pensa duas vezes em trocar tudo o que ele tem pela salvação. E a salvação, ele é Cristo. A gente não vai até Cristo para sermos salvos. Nós somos salvos porque um dia fomos até Cristo. O prazer da vida cristã não está apenas em dizer, eu quero fugir do inferno. O prazer da vida cristã está em olhar para Cristo e ver Ele como a coisa mais importante que temos. E ver Ele, na verdade, não como a coisa mais importante que temos, como a pedra mais preciosa que temos. Na verdade, Cristo, Ele é a única coisa que temos. A única coisa que temos de fato. A única coisa que nós temos de fato é Cristo. E talvez, em alguns momentos de desânimo, a gente não consegue enxergar Cristo dessa forma. E aí é por isso que ele diz assim, no verso 49 em diante: assim será na consumação dos séculos, sairão os anjos, separarão os maus entre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. O valor de Cristo em nossas vidas está na nossa salvação. Ele livra a nossa alma de um tormento eterno, de um sofrimento eterno. Isso não nos dá o direito da gente desanimar. Isso não dá o direito da gente começar a tratar Cristo como se fosse alguma coisa de segundo plano. E muitas vezes, infelizmente, nós fazemos isso. Aí Deus vai lá, manda uma luta. Ou às vezes a gente está numa luta, né? A gente talvez está a gente olha para Deus e fala assim: nossa Deus, eu te sirvo há tanto tempo, minha condição financeira não melhora. Eu te sirvo há tanto tempo, eu ainda lembro de frente a esse problema de saúde. Eu te sirvo, Senhor Deus, há tanto tempo, e o Senhor não me arranja um casamento, alguma coisa assim. Mas a verdade
A verdade é que muitas vezes a gente só reconhece o valor de Cristo quando as coisas do mundo começam a perder o valor. E nesse momento de desânimo, de fraqueza, a gente começa a invejar o ímpio. A gente olha para o ímpio e fala assim: pô, aquele meu patrão lá explora nós, explora os outros funcionários, baita de um trambiqueiro, ele só sabe prosperar, tudo dá certo na vida dele, o casamento dele está sempre bem. Aquele colega de trabalho trai a esposa, faz um monte de coisa errada, e dá tudo certo na vida dele, ela sempre perdoa ele, sempre se reconcilia. O que acontece, Deus? O que acontece? Eu faço tudo certo, as coisas não acontecem para mim. Meus irmãos, a prosperidade do ímpio, e a gente precisa entender isso, é o que faz com que o ímpio fique preso no pecado. A prosperidade do ímpio é o que faz com que o ímpio não veja o valor de Cristo. Porque o ímpio, ele é materialista. O ímpio, ele não tem os olhos abertos para ver. Se nós conseguimos enxergar o valor de Cristo, é porque um dia Cristo ficou com eles nos nossos olhos. É porque um dia ele abriu os nossos olhos para a gente ver a verdade, para a gente ver o valor do Evangelho. E o valor do Evangelho não é apenas me salvar do inferno, mas sim poder ter o benefício e o privilégio de passar a eternidade com Cristo. E essa comunhão com Cristo a gente já pode ter hoje. A gente não precisa esperar o dia que a gente morrer. A gente pode dobrar o nosso joelho e sentir a presença de Deus a qualquer momento. E muitas vezes a gente não valoriza isso. Mas a característica do crente que vai salvar ele não é se um dia ele professou que aceitou Cristo, se um dia ele veio aqui na frente e falou: eu aceito Jesus Cristo, ou se ele se batizou nas águas. O que vai levar o crente para o céu é se ele viveu aqui nessa terra valorizando Cristo acima de todas as outras coisas. Cristo como a coisa mais importante. É essa característica que distingue o crente do ímpio, mesmo quando o ímpio professa ser um crente. Tem um lindo documentário cristão que eu assisti e quando estou desanimado, eu vou lá e reassisto de novo, que ele fala sobre dois casos, duas pessoas, um é um pastor e o outro é uma moça recém-convertida. Esses dois casos, porque tanto esse pastor já senhor de idade, quanto essa moça recém-convertida, eles estão com câncer em estado terminal. E isso é triste, é pesado, a gente fica triste. Nós ficamos tristes vendo o documentário, mas aquelas duas pessoas não ficam tristes em momento nenhum. Tem um momento que o pastor ele diz assim: que privilégio é para mim estar nesse estado, que privilégio é para mim saber que tem um Deus que me salvou, que Ele deseja estar comigo e que Ele me deu esse câncer para que eu possa estar com Ele mais rápido. Ele desejava tanto estar com o Senhor que ele chegava ao ponto de agradecer a Deus pelo câncer que Deus deu para ele. E a gente com prosperidade, a gente com saúde, muitas vezes a gente não valoriza. Deus precisa de fato levar a gente para o deserto, levar a gente para uma situação ruim, uma situação difícil, simplesmente para que a gente consiga valorizar a presença dele. E uma frase muito marcante daquela moça que também estava em câncer de estado terminal é que ela diz assim: eu não oro mais para Deus curar o meu câncer. Eu parei de orar. Eu parei de orar porque eu percebi que foi através desse câncer que eu fui até a Cristo e passei a ter comunhão com Ele. Quando nós lemos lá em Abacuque capítulo 3, que eu tenho lido nas últimas oportunidades que eu tenho, diz assim: todavia me alegrarei, ainda que a videira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que dê tudo errado, eu exultarei no Deus da minha salvação. Exultarei no Deus da minha salvação. O nosso coração tem que estar para Deus.
O nosso coração tem que estar voltado para Deus. A gente tem que se mostrar para Deus. A gente tem que entender o valor da glória de Cristo. Nós temos que voltar para Deus e dizer assim: Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Senhor, eu quero saber que eu tenho valorizado Tua, Pai, em tudo que eu tenho feito. Senhor, eu não quero pecado. Senhor, eu não quero as coisas desse mundo, eu não quero riqueza. Eu não quero, não é assim, se o Senhor me der, tá bom. Não, eu não quero. Eu não quero essas coisas. Eu não quero pecado. Eu não quero o mundo. Eu não quero voltar para o Egito. Eu não quero. Eu não quero. Será que podemos dizer: eu não quero? Eu quero Cristo, eu não quero o mundo, eu não quero pecado. Isso deve estar nos nossos corações, é isso que deve estar queimando os nossos corações. Salmo de Nuno vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta nos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E não tem como meditar na lei de Deus sem orar. Não tem como meditar na lei de Deus sem você ler a sua palavra e orar. E o salmista diz: o meu prazer está em ter isso na minha vida, de dia e de noite. Era alguém que priorizava ao Senhor, priorizava a comunhão com o Pai, de dia e de noite. Desde a hora que ele acordava até a hora que ele ia dormir, ele priorizava a sua comunhão com Deus. Ele priorizava a sua vida de oração, ele priorizava a sua vida com o Pai. Esse é o coração que vai distinguir o crente do ímpio. Essa é a característica que Deus vai olhar e vai falar assim: se eu olhar no seu coração, eu vou encontrar um coração de pedra ou um coração de carne. Essa é a característica. É alguém que valoriza Cristo mais do que a própria vida. Salmo de número 63, versículo 3 vai dizer assim: Senhor, a Tua graça é mais importante do que a vida. A Tua graça é mais importante do que a vida. O que isso significa? Senhor, se não for para viver na Tua presença, se não for para viver na comunhão contigo, a minha vida não tem sentido, eu não quero viver. Só Tu, Pai, só Tu me basta. Essa é a expressão que deve ter em nossos corações. A gente às vezes precisa ir para lugares difíceis. Deus às vezes precisa levar a gente para lugares difíceis. Mas Senhor, meus irmãos, eu quero clamar aos irmãos e pedir aos irmãos que os irmãos sejam atentos para que não seja necessário. Que não seja necessário. Que a gente possa chegar diante de Deus e Deus dizer para a gente: vinde após mim, benditos de meu Pai. Que Cristo possa dizer para a gente que nós fomos aprovados, que nós fomos qualificados. Porque aqui, quando diz assim: separarão os maus entre os justos, é porque não vai dar para disfarçar. Tem gente que frequenta a igreja. Eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui de ninguém aqui nessa igreja. Estou falando no contexto geral. Mas tem gente que vai na igreja, que não valoriza Cristo acima de outras coisas, que sabe que faz isso, que é consciente, mas quer ficar frequentando ali, quer estar ali com os crentes, quer ir lá de vez em quando dá uma rata. Tem gente que realmente é desse jeito, mas naquele dia não vai dar para disfarçar, não vai ter como disfarçar, porque quem vai investigar os nossos corações não será nós mesmos, será o próprio Jesus Cristo. E Ele conhece o estado do coração de cada um. E observa só, para uma pessoa ir para o inferno, e é o que a parábola também diz, ela não precisa sair lá fora, cometer um monte de crime, cometer um monte de pecado. Ela não precisa. Às vezes, muitas vezes o ímpio, há ímpios que são extremamente civilizados, extremamente educados, são bons, socialmente falando, são pessoas que têm um bom testemunho, né, vamos assim dizer, que não têm vícios, que não têm problemas, que vêm de boa família. Mas, irmãos, tem gente que vai ser lançada no inferno tendo doado milhões para a caridade. E a Bíblia não diz que eles serão conduzidos ao inferno. Ali diz que eles serão descartados e serão lançados. Ou seja,
O ímpio ele vai ser tratado como alguma coisa descartável, como alguma coisa desprezível, alguma coisa que os anjos não vão querer segurar na mão. E a característica do ímpio aqui destacada, a característica do ímpio, não é que ele cometeu um monte de crime, não é que ele cometeu um pecado específico, é que ele simplesmente não valorizou a Cristo acima das outras coisas. Ele não tratou Cristo, o Evangelho e a salvação como a coisa mais importante que ele tinha. E isso já foi o suficiente para ele ser descartado. Isso já é o suficiente para ele ser descartado. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: maldito todo aquele que faz a minha obra relaxadamente. Eu estava conversando hoje com meu pai acerca de um obreiro que nós conhecemos, que nós já congregamos juntos. E assim, o testemunho familiar desse obreiro não é muito bom. Não por ele em si, particularmente ele, mas sim pelas coisas que aconteceram na família daquele obreiro. E uma característica que esse obreiro tinha é que ele fazia a obra de qualquer jeito. Ele não tratava de disciplinar os seus filhos, ele vinha para a igreja vestido de qualquer forma, no pior sentido possível. Ele não priorizava as coisas de Deus. Então a gente começou a perceber que todas aquelas desgraças que aconteciam dentro da família dele é porque ele fazia as coisas de Deus de forma relaxada. E ele realmente fazia isso, e você realmente vê acontecendo. E depois eu fui puxar na memória e eu percebi que eu conheci na minha vida, infelizmente, não só ele. Eu conheci outros obreiros que, por fazerem as coisas de Deus de forma relaxada, tiveram duras consequências na sua vida particular. E por incrível que pareça, todos os casos que me veio à memória, sempre foi na família. Sempre foi na família. Na terça-feira, o pastor Nascimento trouxe uma palavra muito boa sobre aqueles que são pais, aqueles que são chefiam suas famílias, que eles devem zelar pela sua casa, eles devem instruir a sua casa a priorizarem as coisas de Deus, devem ensinar, devem ler a Bíblia com eles, devem orar junto com eles. Nós temos instrução bíblica para fazer isso. Eu vou puxar da memória, tá? Mas se eu não estou enganado, acho que é Deuteronômio capítulo 6 que fala sobre isso, que fala sobre falar acerca da lei do Senhor para os seus filhos, quando você acorda e quando você vai dormir. Ou seja, é você instruir a sua casa e a sua família nas coisas de Deus. Meus irmãos, não existe desculpa para fazermos as coisas de forma relaxada. Não existe desculpa para não priorizarmos o Senhor. Não existe desculpa para a gente deixar de orar, para a gente deixar a nossa vida de oração, para a gente abandonar a nossa vida de meditação nas Escrituras. Não existe desculpa para isso. Não existe desculpa para a gente deixar de trazer os nossos filhos na igreja. Não existe desculpa para a gente deixar de falar a palavra e de tratar com amor aqueles que são da nossa casa. Não existe desculpa para o filho ser rebelde ou para o pai maltratar o filho. Não existe desculpa para a gente abandonar a nossa vida com Deus, para a gente dizer, as coisas não estão dando certo mesmo, para que eu vou continuar servindo esse Deus? Não existe desculpa para isso. Mas principalmente não existe desculpa para que quando tudo estiver dando certo, e só porque tudo está dando certo, a gente deixa as coisas de Deus. Não existe desculpa para fazer isso. Porque aquilo que o Evangelho nos dá, que é o livramento desse tormento eterno, onde haverá choro e ranger de dentes, e o privilégio de estar na presença de Deus, é muito mais valioso do que qualquer coisa nessa vida. É muito mais valioso. Meus irmãos, é isso. Que a gente possa fazer tudo para a glória de Deus, que toda a nossa vida, desde o nosso levantar quando a gente acorda pela manhã, até o nosso deitar pela noite, que a gente possa fazer tudo para a glória de Deus. Que a gente possa fazer tudo priorizando na comunhão com o Espírito Santo. Que todas as nossas decisões sejam pautadas única e exclusivamente, não na nossa opinião particular,
Porque o que a gente acha não interessa. A nossa opinião, ela não tem importância, valor nenhum. A única opinião que interessa é da palavra de Deus. Que tudo que a gente faça seja pautado única e exclusivamente pela palavra de Deus. Que a nossa única adoração, que o nosso único louvor seja para Jesus Cristo. E que o nosso melhor amigo seja o Espírito Santo. Amém. Agradeço.